Olá amigos do canal Sempre Campinense, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes da gente falar da eliminação do Campinense do Campeonato Paraibano Sub-20 2025, você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative as notificações, deixa o like, porque isso é importante demais para a continuidade, tá? E a divulgação do nosso trabalho aqui no YouTube, né? Sport de Patos 3, Campinense 2, meu amigão, certo? O Campinense está eliminado. E nesse jogo a gente tem vários pontos que a gente pode estar falando, analisando, certo, dessa eliminação do Campinense e projetar o que pode vir a acontecer agora na Raposa para a próxima temporada, né? Primeiro ponto, né? Não foi uma boa partida do Campinense. O Campinense que foi pouco criativo, não conseguiu ali escapar da retranca imposta pelo Sport de Patos, que desde o primeiro tempo ele conseguiu, né, neutralizar as ações do Campinense e já dar algumas espetadas ali, certo? E conseguir levar perigo ao gol do Campinense Clube, sempre pelo lado direito. O Campinense estava com problema nessa partida ali pelo lado direito da defesa, né? A gente viu uma linha de 3 zagueiros ali com o Vinícius, camisa 5, que é volante de origem, jogando ali pela zaga pelo lado direito. E o Ala, que estava fazendo ali a função, algumas vezes o Pedrinho, né? Outras vezes o outro jogador que agora me falha a memória do nome, que não deu para aprender o nome de todos os garotos, né? Não estava conseguindo fazer a recomposição ali, e o Campinense vinha sofrendo muito pelaquela região do campo, né? E na volta do segundo tempo, o Carlos Leiria demorou para fazer a substituição e corrigir aquele problema por ali, né? O primeiro gol que o Campinense acaba sofrendo, né, vem, na minha opinião, de percepção, né, de uma situação dos jogadores do Campinense eles estarem a se sentirem intimidados ou nervosos, né, apreensivos com a participação maciça do torcedor raposeiro, né? O torcedor raposeiro que foi, né, em sua grande maioria, foi para apoiar, cantar o tempo todo, mesmo com a derrota, apoiando os garotos. Claro que tem aqueles que exageram um pouco, né? Às vezes critica de uma maneira mais assintosa, mas a torcida no geral foi para apoiar, foi para incentivar os garotos para tentarem buscar essa classificação que infelizmente não veio. E aí o que acontece? Talvez isso tenha condicionado a atuação de alguns atletas que falharam, infelizmente, né? A gente teve 2 gols que foram dados, né? O primeiro gol do Campinense, a bola estava dominada, o zagueiro não conseguiu afastar, deu no pé do atacante do Sport de Patos, que finalizou, abriu 1-0. No segundo tempo, uma explorada, né, por parte do Sport ali do lado direito da defesa do Campinense, que desde a primeira etapa, como eu falei para vocês, já vinha sofrendo bastante, e ele conseguiu ali entrar em diagonal e finalizar, né, abrindo 2-0 no placar. E o terceiro gol, mais uma falha da defesa, né, de um jogador, individualmente falando, que estava com a bola dominada e espirrou no pé do atacante, né? Dos 3, foram 2 gols aí que foram, digamos que, entregues pelo Campinense Clube, né, de maneira individual. Infelizmente, os garotos cometeram esse erro que acontece, né, são passíveis de erro. Ao meu ver, essa situação do nervosismo por parte dele condicionou a partida, pode não ter sido, eu estou falando da minha percepção de fora, né? Eu não vi nenhuma entrevista até então dos atletas do Campinense, também do treinador. Ainda vou procurar aí estar ouvindo o que eles falaram, mas a minha primeira percepção é isso, né? Taticamente, como eu falei para vocês, um problema ali muito claro do lado direito da defesa, que o Campinense não estava conseguindo neutralizar o ataque do lado do Sport de Patos, né, que explorou muito bem aquela região, e todos os gols saíram ali naquele espaço do campo, né? A maioria dos atletas, todos, na verdade, dos jogos que a gente acompanhou, todos hoje foram abaixo. Mesmo assim ainda tiveram alguns atletas que tentaram buscar. O Macildo, por exemplo, né, ele não conseguiu finalizar no gol durante a partida, né, exceto o pênalti, vou chegar lá, mas ele conseguia servir, ele fazia um pivô, muitas vezes a bola vinha para ele já distribuir de primeira, porque ele não é aquele pivôzão que vai conseguir segurar os zagueiros, prender, né, na força do corpo. E aí o que acontece? Ele acabava tendo que distribuir a jogada mais rápido, né? Me lembrou, claro, sem comparar, mas me lembrou o estilo de jogo do Varley. O Varley não era aquele centroavante de fazer um pivôzão, de segurar, de conseguir prender, como o Rodrigão fazia bem, como o Fábio Júnior gostava de girar. Marabá também girava fácil ali com o zagueiro. Ele não tem esse porte físico, então ele gostava de distribuir de primeira, como o Varley fazia, né? Na época que jogou no Campinense, a bola já vinha, ele já abria para um lateral, para um ponta, para um meia, já de primeira, e em 2 jogadas ele conseguiu dar de letra, né, deixando os jogadores na condição de finalizar. Infelizmente o Campinense pecou na finalização, e ele próprio sofre o pênalti, né, uma jogada dele individual, ele sofre o pênalti, e aí na hora de bater,
né? O pênalti entrou, acho que a questão do nervosismo, aquele ímpeto de querer marcar, de querer, né, voltar para o jogo, e aí ele acabou finalizando de uma maneira ruim, o goleiro acabou pegando, certo? E o Campinense ainda conseguiu, né, fazer um outro gol, né, o 3-2, diminuindo ali o placar, mesmo numa partida que no meio campo ali o Campinense não conseguiu criar as oportunidades necessárias para virar o placar, né? Ao meu ver, apesar do Campinense não ter chegado na final, o saldo é positivo. O saldo é positivo. Porque toda competição que um clube entra, um clube grande como o Campinense, ele entra para ganhar, né? Para tentar ganhar, principalmente se tratando de uma competição estadual. Mas o trabalho na base é diferente do que é no profissional, né? A gente vê o Confiança, que está na final aí, que chegou na final do Sub-17, Sub-20. Então, um trabalho que já vinha há mais tempo, o Campinense é um trabalho recente. E, na minha opinião, rendeu o principal, que é o quê? Revelar jogadores que possam servir para a equipe profissional, né? O Macildo, o Paulo Renan, certo? O Pedrinho, o próprio goleiro, são atletas que podem estar ali no elenco profissional para compor esse elenco. Não que eles vão ser a solução, vão resolver o problema do Campinense, não. O Campinense precisa trazer alguns jogadores ali mais experientes, tarimbados, né, já rodados, que possam ter casca para segurar a pressão que vai ser o Campeonato Paraibano no ano que vem, mas esses garotos para complementar um elenco, certo? Em vez de ter, por exemplo, 3 goleiros contratados, como a gente tinha esse ano, João Guilherme, como a gente tinha ali o Lucão e o Gatito não chegou nem a jogar, e o Lucão só jogou porque o João Guilherme saiu. Então por que não ter 2 goleiros ali já mais rodados e os outros 2 serem da base, né? O goleiro que estava aí, que agora me falha o nome dele, foi bem, nas vezes que foi exigido, foi bem, os gols nenhum foi culpa dele, certo? Por que não ter entre os volantes o Pedrinho, certo? Por que não ter o Macildo, o Paulo Renan, entre outros aí na equipe profissional para compor o elenco? Em vez de trazer, por exemplo, um Luiz Dário, como foi esse ano, que sequer entrou em campo, um Dodô, que jogou uma partida, né? E não conseguiu contribuir muito, um Raul Sudati, né? Que veio depois, entregou o jogo contra o Botafogo, né? Com 2 falhas, né? Se for para entregar, melhor um garoto daí que não vai custar tanto, uma transferência vindo de fora, tendo que pagar passagem, hospedagem, enfim, melhor ter um garoto da base. Então que esses garotos sirvam aí para preencher o elenco, né? O caso, eu fiquei sabendo aqui que no pós-jogo ainda não ouvi, né? Como eu falei para vocês, mas o Carlos Leiria, que muito provavelmente será o treinador do Campinense em 2026, pretende trabalhar entre 7 e 10 atletas aí das categorias de base para compor o elenco, né? E aí, repito, não são jogadores que vão ser os titulares, que vão resolver o problema do Campinense, não, mas para compor o elenco. E se caso algum deles consiga furar a fila nos treinamentos, vai entrando nas partidas de pouquinho e aí vai conseguindo entregar, que aproveite a oportunidade, né? E continue dando o segmento aí na sua carreira e se conseguir a titularidade ou conseguir ser um 12º jogador, enfim, que seja, mas que esses jogadores eles sirvam para compor o elenco, ganhem casca, certo? Sejam emprestados para uma equipe que possa disputar a 2ª divisão do Paraibano, quem sabe até esse ano, né? Para ganhar casca, para ganhar experiência, rodagem no futebol profissional, porque é um futebol de base, e aí possa render frutos para o Campinense, tanto em atuações, tanto em questão de elenco, como também, quem sabe, aí uma futura venda, algo do tipo, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Lembrando, pessoal, que cada jogador tem um prazo para a sua maturação, certo? Eu me lembro que em 2002, o Washington, o ídolo de 2008, passou pelo Campinense e quase ninguém lembra. Foi trazido pelo grande Adalberto Alves, né? Foi buscar ele no Natal e trouxe para o Campinense, ali com 20 anos. Já em 2008, 6 anos depois, com 26 anos, já experiente rodado, veio e foi um craque. Ele não estava pronto com 20 anos aqui, mas com 26 ele estava, né? Então, são jogadores que podem aí muito bem fazer parte de um projeto do Campinense para o futuro. Acho que foi um trabalho com saldo positivo. Infelizmente não veio a final, né, as disputas de competições de base, mas a principal função da base é fornecer jogadores para o profissional, e eu acredito que sim. Não atletas, não tem nenhuma revelação assim de um craque novo gênio do futebol brasileiro, mas são jogadores que podem sim compor o elenco do Campinense na temporada do ano que vem. Vamos aguardar qual vai ser os próximos passos aí, tem eleições, né? Acredito que independentemente de quem for ser o presidente, é bom contar com algumas peças dessa base, porque são ativos do clube, tá? Muito obrigado pela participação de um de vocês que nos acompanhou até aqui.
tá? Ativa as notificações, sigam a gente em todas as redes sociais, a gente tá praticamente em todas as redes sociais, então procuro sempre Campinense lá, no Instagram, TikTok, você vai encontrar a gente para ficar por dentro de todo o conteúdo. Beleza? Obrigado e até mais.